Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Creuza Santos, criadora aqui do canal e administradora das páginas Topetudos lá no Instagram e Facebook. O nosso vídeo de hoje vai ser sobre uma palestra do congresso onde participamos. Estivemos agora em maio lá na cidade de Itatiba, na Federação Ornitológica Brasileira, para participar do primeiro Congresso Brasileiro de Criação de Aves em Ambiente Doméstico, os chamados Ex Situ. E o vídeo de hoje vai ser um breve relato do que a gente observou lá na palestra sobre alimentação de psitacídeos, com Paulo Machado. Ele é formado em zoologia e pós-graduado em alimentação. Ele é diretor técnico operacional da Mega Azul. Então, vamos lá, mas após a vinheta. Lá é que muitos problemas de saúde nas aves estão relacionados ao manejo alimentar. E aí a gente vai falar dois pontos, alimentação e nutrição. Pelo que foi abordado lá, alimentação é quando damos qualquer alimento a uma ave. Por exemplo, quando se dá um girassol a uma ave, a gente está alimentando a ave, a gente está fornecendo energia para essa ave. A gente está satisfazendo a necessidade energética desse papagaio. Enquanto que nutrir é diferente. A gente vai estar fornecendo os nutrientes necessários ao funcionamento metabólico da ave. O palestrante falou que é muito importante a gente conhecer os hábitos alimentares da espécie, estudar sobre a espécie e conhecer os hábitos alimentares dessa espécie. Mas deixou muito claro que o gasto energético que a ave tem na vida livre é muito diferente do gasto energético que a ave tem no cativeiro. Ele citou o caso de um fazendeiro que criava araras azuis em uma fazenda e ele começou a fornecer como experiência toda a alimentação que a ave obtinha na natureza. E após alguns meses, essa ave começou a apresentar graves problemas articulares e penas muito amareladas. Só que aí tem um grande detalhe. Gente, eu vou interromper esse vídeo algumas vezes, que eu estou tentando gravar com essas duas criaturas soltas. Estão vendo, né, a situação. Mas voltando, tem um detalhe que uma arara azul na natureza, ela voa diariamente 100 quilômetros. Então, o gasto energético é muito maior. A dieta de vida livre não pode ser comparada à dieta da ave em cativeiro. Essa é a primeira observação. Outro ponto abordado foi o girassol. Ele falou que muitos médicos veterinários verdadeiramente demonizam o girassol. Mas ele afirma que o girassol é uma semente extraordinária, desde que usada com parcimônia e moderação. Paulo Machado falou que o girassol tem uma digestibilidade altíssima e que tudo na nutrição deve ser levado em conta no balanceamento da dieta, que o girassol tem 50% de gordura e as aves amam por isso, assim como o cártamo, o níger, a linhaça e qualquer outro alimento oleaginoso. Então, outro ponto importante, sementes versus extrusada. Ele falou, se vocês me perguntarem aqui na lata, qual eu acho melhor, se o alimento natural ou o alimento industrializado, que é a ração, na lata eu vou falar para vocês que é o alimento natural. Entretanto, precisam ser ponderados muitos pontos. Primeiro, na prática, qual é o melhor? Como você vai ter um controle do que entra e do que sai quando você tem diversas gaiolas, diversos viveiros, diversas aves?
Tem que haver um controle muito rigoroso com o que entra, com a qualidade da alimentação que entra, com a qualidade, a garantia da higiene do alimento natural que entra, para evitar fungos, bactérias, toxinas e a grande preocupação com a higiene, ou seja, o controle com o que também sai, com o que é excretado pelas aves. Então imagine você um local onde tenham, por exemplo, 5, 6 viveiros com muitas aves. O controle desse ambiente com a alimentação natural vai ser muito mais difícil. E aí, como ele falou, quando a gente para pensar sobre essas questões, a gente vai concluir que a alimentação extrusada é uma melhor opção, porque vai fornecer os níveis nutricionais necessários e vai fornecer um nível de segurança, uma tranquilidade maior para o tutor. Mas o palestrante Paulo Machado ponderou que ele acha muito importante o fornecimento de alimentação natural como enriquecimento ambiental, porque os psitacídeos são aves muito inteligentes, são aves muito ativas e aves muito criativas, então elas precisam estar diariamente, o tempo todo, ocupadas. Então, podemos usar a alimentação natural como uma grande ferramenta no enriquecimento ambiental, segundo o palestrante Paulo Machado. Ele contou também que fez uma visita em um dos maiores criadouros do mundo, que fica nas Filipinas, onde são vendidas milhares de araras azuis por ano. E ele falou que lá os criadouros têm o cuidado de fornecer de 5 a 7 vezes por dia alimentação para essas aves. Entretanto, o controle é redobrado, é triplicado, para que se mantenha um nível de segurança ambiental, né, e sanitária dessas aves. E aí, ele também acha importante variar os alimentos, oferecer ração extrusada, oferecer afarinhada, oferecer um pouco de sementes. Também foi alertado na palestra para termos muito cuidado com os ácaros, que ele falou que grande parte da morte das aves, quando é avaliada posteriormente, morte ou doença, conclui-se que deveu-se a fungos ou bactérias e que isso muitas vezes é facilmente transmissível através das sementes. Por isso que a gente deve ter muito cuidado e nunca comprar sementes a granel, sementes abertas, procurar sempre priorizar pela compra de sementes nos pacotes fechados, hermeticamente fechados. E aí ele fala também que um dos objetivos da boa nutrição é a blindagem da ave em relação às doenças. Uma ave saudável, uma ave bem nutrida, ela vai ter um sistema imunológico lá em cima e vai dificilmente adoecer, vai ter muito mais dificuldade de adoecer do que uma ave não tão nutrida assim. E aí ele vem falar da diferença entre a ração premium e a ração super premium. Ele passou uma coisa bem interessante, que foi, no alimento standard, que é o premium, o fabricante fala para o pessoal que vai montar, né, para os técnicos que vão montar o alimento, que ele quer que o alimento custe X. Então, de acordo com o valor estabelecido pelo fabricante, é que a equipe técnica vai montar esse alimento. Ou seja, é um alimento onde vai esbarrar numa limitação orçamentária para que se faça aquele produto. Ou seja, vai ser um produto com maiores restrições. Já o alimento super premium é um alimento onde os técnicos, a equipe que está montando esse produto, vai priorizar a qualidade, vai colocar elementos mais nobres, elementos mais caros, não há uma estipulação, uma limitação de valor para esse produto, pelo menos em regra geral. E aí é essa a grande diferença do alimento premium para o alimento super premium. Outra curiosidade que ele falou foi sobre a diferença entre a pelletização e a extrusão. A pelletização, ele falou que ela é compactada. O pellet, a pelletização é densa e crua. É uma compactação dos alimentos, mistura eles, torra eles em pó, adiciona os aglutinadores
e submete esse alimento a uma grande pressão, de forma que eles vão ficar compactados. A extrusada passa por um processo de cozimento e ela é expandida. E o cozimento é um processo muito importante porque pasteuriza a ração. Tem uma grande redução bacteriológica e microbiana. Energia e combustível. Uma coisa bem interessante que Paulo Machado trouxe para a gente no congresso foi sobre o comportamento dos psitacídeos. Como eles são muito inteligentes e sociáveis, eles tendem a comer compulsivamente. Ele falou que, por exemplo, é diferente da maioria dos cães. O cachorro, a gente coloca aquele alimento e quando ele está saciado, ele, mesmo que tenha mais alimento ali, em regra geral, né, gente? Claro que vai ter aquele cachorro gulosinho que vai querer se empanturrar, mas assim, regra geral, os cães, eles têm um autocontrole de saciamento, de saciedade. Eles ficaram saciados, eles estão saciados, eles param. Os psitacídeos não. Paulo Machado falou que os psitacídeos têm uma tendência muito grande para a compulsão. Nesse aspecto, ele comparou bastante com o ser humano. A gente tem uma tendência a essa compulsão. Às vezes a gente come com os olhos. E é assim que também funciona com os psitacídeos. Então, os psitacídeos, eles se alimentam e guardam a energia, e aquela energia que não é utilizada se transforma em gordura, assim como nós. E um dos problemas alimentares é o excesso de alimentação fornecido para a ave. E aí isso vai ocasionar que a ave fique obesa. E a obesidade vai interferir diretamente na reprodução, no aparelho reprodutivo das aves, especialmente nos gametas masculinos. E a repercussão disso é a infertilidade da ave, que para reverter fica muito difícil. Com relação às mudanças, Paulo Machado falou que o interessante que aconteça em qualquer mudança com os psitacídeos é que ela seja feita de forma gradual, que ela seja feita de forma gradativa, que ela não seja repentina, porque os psitacídeos sentem muito essas mudanças repentinas. E na alimentação é a mesma coisa. A ração extrusada, quando a gente muda, a ave passa a comer menos. E aí você fica muito preocupada. Eu estou passando por essa experiência aqui, porque eu cortei totalmente a alimentação à base de sementes. Passei para a extrusada. E as minhas aves tiveram uma perca de peso no início, eu fiquei muito preocupada. E a gente está observando isso. Porque, para quem nos segue há mais tempo aqui no canal, sabe que eu tenho uma resistência muito grande em oferecer alimento exclusivo à base de ração extrusada. Mas aí é só um parênteses para colocar uma opinião pessoal minha. E aí eu estou sempre reavaliando, eu estou sempre repensando sobre esse assunto, porque ele na minha cabeça ainda não está 100% fechado. Isso é ótimo, né? É sempre bom a gente estar repensando. Mas voltando lá para o assunto, para a palestra, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, e eu vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre a questão das mudanças. E que a ave consome muito menos extrusada do que sementes. Ter cuidado com o uso da proteína, pois ela tem uma toxicidade muito alta. O excesso começa a prejudicar e pode inclusive matar a ave. Mas é importante também fazer a diferenciação entre o período de manutenção e o período de reprodução. É fundamental, durante o período de reprodução, aumentar a quantidade de proteína, de gordura, de vitaminas e minerais. Não só para estimular as gônadas, mas para a ave ter uma boa reprodutividade, uma boa produtividade. Ele falou também sobre as novas tecnologias da nutrição, que são os nutracêuticos, que são produtos naturais formados por diversos componentes, que proporcionam benefícios à saúde e o bem-estar das pessoas. Os seus compostos bioativos, normalmente presentes nos alimentos, são concentrados e produzidos em forma de cápsulas, pós ou comprimidos. E aí, esses nutracêuticos são utilizados na ração extrusada Super Premium. É uma das diferenças da Standard Premium, onde não leva esses nutracêuticos, e a extrusada Super Premium, que leva os nutracêuticos. Falou também sobre o excesso de medicação,
que hoje é um grande problema o excesso de antibiótico usado indiscriminadamente por muitos criadores sem a orientação do médico veterinário. Isso cria uma resistência na ave e quando a ave realmente precisa daquele antibiótico, ele não faz mais o efeito. É o mesmo que está acontecendo com os humanos. Inclusive, ele falou que há antibióticos que são proibidos para uso veterinário, porque eles estão já separados, reservados para uma emergência dos humanos. Outro ponto importante que ele falou da diferença do alimento premium para o alimento super premium é que o alimento super premium vai garantir uma blindagem maior para o animal, vai garantir uma resistência orgânica maior em uma situação de desafio, como por exemplo uma mudança de temperatura, uma mudança em alguma coisa no manejo, uma invasão de uma bactéria, vários fatores. E aí um dos exemplos dos nutracêuticos que falamos antes são os probióticos, os prebióticos, endositol, antioxidantes, cantaxantina, selênio, plasma sanguíneo, nucleotídeos, etc. Uma coisa bem legal também que foi falada nessa palestra lá no congresso foi sobre os alimentos funcionais. Ele deu dicas ótimas e aí a gente tem anis estrela e gengibre, alecrim, que é usado, extrato de alecrim, lá na Mega Azul é usado esse extrato, o própolis, que há trabalhos científicos já mostrando os benefícios do própolis para as aves, e as algas marinhas. E para finalizar esse vídeo, a gente vai deixar aqui um alerta, que foi uma informação muito valiosa que a gente teve lá na palestra com Paulo Machado, sobre a questão dos rótulos. Ele informou que desde 2007 o Ministério da Fazenda não está mais fiscalizando a questão dos rótulos premium e dos rótulos super premium. Então a gente deve ter muito cuidado na hora de comprar. Não basta estar apenas lá escrito, porque pode estar escrito e verdadeiramente não ser. Então cabe a gente criar o hábito de estar sempre lendo os rótulos e comparando um produto com outro. Isso aí eu confesso que eu não tinha esse hábito na minha vida. Hoje eu estou começando a desenvolver, ainda não adquiri 100%, mas eu estou vendo o quanto é importante a gente fiscalizar esses rótulos, porque afinal de contas, se está escrito lá super premium, você vai estar pagando um produto super premium. Você vai estar pagando o preço de um produto super premium e de repente você vai estar pagando e você não está levando um produto super premium. Então, a gente, consumidor, vai estar sendo lesado, vai estar jogando o nosso dinheiro fora. Então, fica aí essa dica, leiam, procurem comparar os rótulos, procurem se informar mais. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito carinho. A gente foi lá para São Paulo, para a Federação Ornitológica Brasileira, participar do congresso. Foi um congresso muito válido. Quase todas as palestras foram no nível altíssimo. Foi muita informação e a gente vai continuar fazendo esses vídeos para vocês, porque a gente está com muito material interessante. Então se inscrevam em nosso canal, curtam lá nossas páginas. Lá no Instagram a gente está diariamente fazendo stories sobre o nosso dia a dia, as nossas aves, mostrando fofurices, falando de alguma dificuldade que a gente está tendo naquele dia ou dando alguma dica interessante. E é isso. Se gostarem, curtam o nosso vídeo, comentem aqui embaixo, compartilhem nos grupos de WhatsApp dos criadores de aves que vocês conhecem. E é isso, muita saúde para as nossas aves e tchau, tchau!